Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 28. Enquanto você procura e se põe de pé, eu vou estar orando a Deus por essa palavra. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, nessa noite pela Tua palavra, porque ela é alimento e alicerce para nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, alimentar Teu povo nessa noite, e que possamos, ó Deus, sermos abençoados, tanto aqui, quanto todos aqueles que estão nesse momento, nos vendo pelas redes sociais, ao vivo, pela internet, pelo canal de televisão, ó Pai, ó Deus amado, Deus querido, na net, Senhor, que essas pessoas possam, ó Pai, também receber de Ti, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, é que te pedimos em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus, lá em 1 Crônicas 18, 28. Subiram, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel, Josafá: disfarçando-me eu então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de seguir. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Podem sentar em nome de Jesus. Josafá, ele se alia ao rei de Israel. Ele se junta ao rei de Israel para ir numa peleja, para ir numa guerra. Só que o rei de Israel, endemoniado que estava, armou uma estratégia para matar Josafá no lugar dele. Ele se vestiu, o rei de Israel se veste como outra qualquer no meio da multidão, e manda Josafá colocar suas vestes reais. E aí ele vai disfarçado, e Josafá vai todo pomposo. Ele arma para que, se alguém tivesse que morrer, morresse Josafá, aquele que estava ajudando a ele numa guerra que não era sua. Mas a Bíblia fala que Josafá, no momento de angústia, de ânsia de morte, ele clama o Senhor, e o Senhor tira o exército inimigo, desvia e não deixa tocar nele. E aí a gente vai lendo que um homem, ele armou seu arco e ele feriu o rei entre as junturas e a couraça. Ele feriu o rei. Mesmo o rei estando como outro qualquer, o rei é atingido e morre. Eu estava falando aqui ainda agora sobre escolher um lado, sobre decisão espiritual
Hoje em dia nós vivemos um momento de muita dificuldade. De muita dificuldade na nossa vida espiritual. São pastores largando ovelha para virar político, largando a palavra para virar cabo eleitoral de político. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo por aí. Muitas falácias, muitas mentiras, muitas coisas que não são verdades, jogadas no povo que aplaude de pé. E se não tomar cuidado, vai para o mesmo buraco que esse pessoal está indo. Nós precisamos saber qual é a verdade, porque precisamos estar do lado certo. Eu tenho quase 30 anos de evangelho. Quase 30 anos. Só 26 anos de casado. Eu casei na igreja. Eu já era evangélico. Quando eu era novo, antes de casar, a gente via que os demônios, ele não entrava na igreja. Ele não entrava na igreja. Hoje em dia não. Hoje em dia os demônios estão brincando em cima do povo. E quem anda comigo sabe. Pastores que infelizmente caem demoniados através da minha oração. Infelizmente. Isso já aconteceu. E eu ficar com vergonha. Porque um pastor virar para mim e falar assim: pastor, no final do culto só ora depois da palavra? Porque sabe do dom que Deus me deu e quer que ele te ore. Eu falei amém. Um pastor estava pregando em cima lá, minha esposa sabe disso. Estava pregando e pregando muito. Pegou bem. E Deus fala para mim que estava com demônio. Mas eu estou ali, estou calado, orando, pedi oração, porque quando acabou o culto, o pastor da igreja, ele anunciou que eu ia orar pelo povo, para fazer uma fila. Irmãos, o primeiro da fila foi o pastor. Não sei o que aquele homem foi fazer na fila. Não sei o que ele foi fazer na fila. Primeiro homem foi o pastor. Aí eu não ia botar a mão na cabeça dele, não, pastor. Eu botei a mão no ombro dele, no ombro. Eu ia fazer a oração até errada. Eu falei: Deus, abençoa teu filho, que ele possa ser abençoado por ti, ser liberto, né? Aí quando eu botei a mão no ombro dele, eu falei: Deus. Quando eu falei Deus, eu falei assim: Deus. O homem estava de joelho de mão para trás, na frente da igreja toda. Eu pedi até perdão ao pastor da igreja. Eu falei: pastor, me perdoa, mas a minha mão tem problema. A minha mão tem um problema, onde tem demônio cai. O senhor me perdoa. Eu sabia que tinha demônio ali, mas eu ia orar para Deus até abençoar, coisa nem. Aí o outro que estava de mão para Deus começou a falar: eu que estou falando para as igrejas mesmo, eu que estou falando. Tem acontecido. Eu fui pregar num dia com Deus lá do lado, você sabe onde é que é, meu igreja. Aí, o dia com Deus, eu passei o dia na igreja lá com os irmãos. Eu vi todo mundo que meteu a mão no microfone, todo mundo. O grupo de jovens, as irmãs, pessoas que tiveram oportunidade, pessoas que pegaram o microfone para falar. Quando eu acabei de pregar, e de noite me deram a pregação. De noite foram lá e me deram a pregação. Quando eu acabei de pregar, eu falei assim: eu quero todo mundo que pegou o microfone aqui, eu quero todo mundo aqui. Todo mundo que cantou, louvou, teve oportunidade, eu quero todo mundo aqui na frente. Irmãos, quem estava comigo lá, esse cinema sabe disso. Não ficou um que não caiu endemoniado. Todo mundo caiu endemoniado. Nós estamos vivendo dias, irmão, que está uma bagunça. Aqui ninguém fica, sabe por quê? Porque aqui não tem grupo de dança. Porque aqui não tem parede preta. Porque aqui não tem jogo de luz.
Ninguém fica, porque aqui não tem microfone na mão dos outros, que não vai pregar, não vai falar aquilo que não vive. Aqui não tem essas coisas não, irmão. O que eles querem é isso, é bagunça. Eles querem ter o microfone na mão para cantar, para louvar, para ter oportunidade de falar o que não vive e de falar o que não sabe. Nós precisamos entender posicionamento. Sabe por quê? Porque o diabo não tem brincado de ser diabo. O diabo ele tem feito muitas coisas para derrubar os irmãos, para derrubar os crentes. E se Cristo não estiver do nosso lado, ele nos mata. Josafá, ele só se safou da morte porque Deus era com ele. Se ele não tivesse com Deus do lado dele, ele tinha morrido naquela peleja. Porque o diabo tinha armado bonitinho para ele morrer. Por que ele não morreu? Porque na angústia ele clamou ao Senhor. E ali Deus deu livramento para ele. Ai dele que não tivesse Deus do lado dele. E mesmo a nós, irmão, ai de nós se Deus não estiver do nosso lado. A peleja está aí. A Bíblia fala que nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia nós somos entregues à morte. O diabo faz de tudo, arquiteta, para nos derrubar, para acabar conosco. Mas ele não consegue, porque Deus é conosco. E a própria Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que eu estou falando nessa noite, é necessário posicionamento, porque a bagunça está instaurada. Nem tudo que está reluzindo aí fora é ouro, não. Não se iluda com muitas coisas, não. O Alisson conhece lá a Clarice, ainda bem que eu tenho testemunho. Uma vez eu entro lá na consagração da Clarice. Aí tem uma mulher entregando a revelação lá, entrega para um, entrega para outro. Eu cheguei lá, está entregando a revelação. Passei direto, fui falar com a Clarice. A Clarice virou para mim e falou assim: pastor, está vendo ali fora o demônio entregando a revelação? Eu não tinha nem me atentado. Ela falou: viu ali fora o demônio entregando a revelação? Eu falei: eu vi a irmã entregando ali. O demônio está entregando a revelação ali fora. Daqui a pouco eu vou acabar com a graça dele. Daqui a pouco eu acabo com a graça dele. Aí na hora da oração, ela falou: mas pastor, pega pela mão ela aí. Aí eu peguei uma mão dela, da mulher. A Clarice pegou a outra mão da mulher e começou a orar. E aí sacudia a mão de um lado, eu sacudia a mão do outro. E começou a orar, 2 minutos de oração. A mulher já está endemoniada, falando que ela é chucaveira, e falou que estava entregando a revelação para Deus e todo mundo, que na igreja dela quem entregava a revelação para o pastor da igreja era ele, era o demônio. Nem tudo que reluz é ouro não, irmão. É verdade, fala. Nem tudo que reluz é ouro não, irmão. Nós temos que estar atentos com as coisas. Nós temos que estar ligados com as coisas. Deus me emprestou o dom de cura. Libertação não é dom. Tinha um presbítero aqui que ele saiu da igreja, não foi o pastor que saiu da igreja, porque no primeiro curso de libertação aqui, quando ele viu os demônios se arrastando, gritando, os demônios no curso de segunda-feira do Quiaba da Macumba, que ele viu os demônios se arrastando, gritando, ele falou assim: pastor, isso não é para mim não. Eu falei: como é você? Eu não tenho esse dom. Eu falei: irmão, expulsar demônio não é dom não. Expulsar demônio é obrigação de crente. Em meu nome curarão enfermo. Em meu nome expulsarão demônios. Não é dom não, está confundindo dom com outra coisa. Isso é tua obrigação, é autoridade. Saiu do primeiro curso, ficou uma semana na igreja, veio para ficar. Não ficou uma semana na igreja. Meu primeiro curso de libertação foi embora. Nem tudo que reluz
é ouro, irmão. Nem tudo que é luz é ouro. Nós temos que ter cuidado. O evangelho está bagunçado. O evangelho está bagunçado, tem um monte de desculpa de coisa errada. Eu sou do tempo que a parede da igreja era clara, branca, porque o nosso Deus é Deus de luz. O nosso Deus nunca foi Deus de escuridão, nunca. A Bíblia fala, num versículo muito que a gente gosta de falar, que o fogo arderá continuamente no altar. Por que o fogo arderá? Porque tinha sacerdotes que eram separados para manter os candelabros da igreja, que eram as luzes acesas. Os candelabros não podiam apagar. Eles tinham que estar acesos dentro da igreja. Tudo ligado. Hoje em dia apaga a luz, ainda pinta a parede de preto, irmão. Nós temos que ficar ligados com aquilo que está sendo feito com a igreja de Deus, irmão. É verdade. Temos que estar ligados, porque tem muito pastor endemoniado, caindo endemoniado. Muita coisa, muita coisa. Conheço pastor na comunidade, quando eu tinha aqui na comunidade, é pastor que tira foto de fuzil. De fuzil. E bota na rede social, irmão, que bandido. O negócio está muito difícil. Os dias estão muito difíceis. E nós precisamos escolher um lado. Sabe por quê? Porque o diabo está aí ceifando vidas. O diabo está aí arquitetando para arrebentar a vida de crente. E nós precisamos estar com Deus do nosso lado, para que na hora da angústia, na hora que Ele se apresentar, na hora do problema, a gente clama e Deus nos livra. A gente clama e Deus nos guarda. A gente clama e Deus nos dá vitória. Glórias ao Senhor. Nós precisamos de Deus, irmão. A medicina falou que meu filho não tinha mais condição de viver, que meu filho ia morrer, que não tinha mais como ele ter vida, não tinha mais como ele, não tinha mais, a vida dele ia durar um pouquinho de tempo só, não ia mais falar, não ia fazer mais nada, não ia mais comer, engolir, fazer nada, ia vegetar. Meu filho está aí vivo, curado, comendo, falando, já saiu uma revista internacional por causa do problema dele. Agora vai sair outra revista que a Fono pediu autorização, porque ele não podia estar engolindo nada, comendo nada, e está fazendo. Ela falou que não tem explicação, um milagre. E aí pediu autorização de botar na revista o problema por causa dele. O nome disso é Deus. No momento que o diabo se apresenta na nossa vida, ou na vida dos nossos, a gente clama e Deus se apresenta para livrar. Aleluia. Eu preciso entender isso, irmão. É muito lindo a gente ver a história do Josafá aqui, que se aliou erradamente a quem não era para se aliar, comprou o barulho dos outros de quem não é para comprar, tinha tudo para morrer e não morreu, porque Deus livrou ele no momento da angústia, no momento do clamor. Agora, por que Deus livrou Josafá? Porque Josafá estava com Deus. Josafá já tinha escolhido um lado. E nós temos que ver a diferença. A Bíblia fala que nós temos que ver a diferença de quem serve a Deus para quem não serve. E não é porque é crente, não é porque está dentro da igreja que vai para o céu, não, irmão. A Bíblia fala que Ele vai tirar um povo de dentro de um povo. E não é do mundo, não, é de dentro da igreja. O povo dentro do povo é dentro da igreja. Que nem todos de Israel são israelitas. Isso é Bíblia. Não sou eu que falo isso, não. E nós temos que estar o quê? Antenado, ligado, apercebido essas coisas. Porque não está sendo fácil. Os últimos tempos não têm sido fáceis. Tem acontecido muita coisa. Tem muita coisa aparecendo. Tem uma pastora aí, nós estamos ao vivo, eu não posso falar.
E essa pastora, ela faz live com 700 mil pessoas assistindo. Ela tem um revelador dentro dela, e ela começa a revelar coisa para os outros, e ela começou a pedir R$7 de cada um que pudesse dar, que ela ia revelar coisas para a vida das pessoas mediante pagamento de R$7. E segundo a palavra dela, não a minha, ela fala assim: ninguém é tão pobre que não possa dar R$7, e nem tão rico que R$7 passa falta. R$7. A mulher arrecadou mais de R$500 milhões numa live. Mais de R$500 milhões, porque o pessoal queria ouvir revelação. Agora não sei de quem, porque de Deus aqui não é. Porque Deus fala que tem que dar de graça, porque de graça nós recebemos. É verdade. Mas tem 700 mil pessoas ouvindo uma pessoa dessa. 700 mil pessoas aplaudindo uma mulher dessa na internet. Agora você chama para oração, não vai meia dúzia. Você chama para subir a mata, não vai meia dúzia. Por quê? Porque não querem comprometimento. Que foi o que eu falei aqui. As religiões, elas não exigem comprometimento nenhum. As religiões, elas não exigem nada. O Evangelho exige. O Evangelho é mudança. É mudança. As pessoas querem só o seu benefício próprio, querem ser curadas, querem casar, querem comprar carro, querem comprar casa. É isso que o povo está querendo hoje em dia. Ninguém está querendo ir para o céu, ninguém está preocupado com isso. A Bíblia fala que tem 10 leprosos. Jesus cura os 10. Mas a Bíblia relata que Jesus manda os 10 se apresentar ao sacerdote. Eles foram, mas no meio do caminho um resolveu voltar. E a Bíblia fala que ele se prostra e adora ao Senhor. Aí Jesus pergunta assim: cadê os outros 9? O homem não sabe onde estão os outros 9. Aí Jesus vira para aquele um e fala assim: vai, a tua fé te salvou. Porque curado ele tinha sido, mas não tinha sido salvo. Curado da carne ele foi, mas a salvação foi depois que ele voltou para adorar a Deus. Nós estamos preocupados em resolver problemas na terra. Isso para Deus é mole. Deus tem feito muitas coisas aí, irmão. Nós não podemos se apegar a isso não, irmão. Eu não me apego porque Deus nos impura daí tremenda. A mulher, todo mundo viu aqui, ninguém. O pessoal que está aqui, a maioria viu. A mulher entrou aqui AVC, com o braço colado no corpo, carregada que não andava. Eu orei pela mulher, a mulher saiu com o braço solto e saiu andando normal, sem fazer uma fisioterapia. É verdade. Se é mole para Deus, irmão, isso não é nada. E eu não me iludo disso não, irmão. Porque o próprio Deus fala que naqueles dias vão chegar assim. Ó, naqueles dias vão chegar assim: em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônio. Aí o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, que eu não vos conheço. Curar, Deus pode usar para curar. Deus pode usar para libertar, Deus pode usar para muita coisa. Agora ir para o céu é outra história. Ir para o céu é outra conversa. Subir é diferente. É para quem não se corrompeu, é para quem quer intimidade, é para quem quer obediência. Eu tinha ouvido aqui que falava que obedecer a 80% não é obedecer, irmão. Eu tenho que entender isso aqui. Por isso que a gente fala em todas as áreas. Deus age no meio do louvor. Deus habita no meio do louvor. O louvor faz parte do culto. No momento do dízimo, a oferta faz parte do culto.
A palavra é a parte principal, mas é tudo culto. E eu preciso entender do meu comprometimento com Deus através do culto. Porque os momentos difíceis vão chegar. Eu tenho que entender isso. Eu tenho uma esposa que foi curada do câncer. Eu tenho filho que foi curado e os médicos não sabem nem como. Os momentos difíceis não dão no poste não. E Deus não prometeu a ninguém que não ia passar por nada difícil. Deus não falou para ninguém que as pessoas iam ter uma vida deitado numa rede tomando água de coco, não, irmão. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! Eu tenho que entender que eu vou passar por problema sim. Agora o livramento vai depender do que eu quero com Deus. Aleluia! Vai depender do que eu quero, irmão. Vai depender do que eu estou esperando. E nós não estamos tendo muito tempo não. Hoje é praticamente unânime que está chegando o dia. Agora o negócio está se estreitando. Eu não sei se vai vir mais outra geração não. O negócio está complicado. E o povo está desapercebido. O povo está batendo palma para a dancinha. Irmão, tem coisa aí terrível que eu não quero nem falar. São coisas terríveis. Passamos aí agora o carnaval. Nós temos igrejas que têm bloco de samba passando no carnaval com o intuito de evangelizar. Nós não precisamos disso para evangelizar ninguém. Nós não precisamos disso. As coisas estão acontecendo aí. As coisas estão acontecendo aí. Teve um irmão que falou para mim, pastor, o samba foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. A pior coisa, destruiu minha vida, meu casamento, viciado, destruiu. Eu vou para a igreja, era percussionista, eu vou para a igreja, o pessoal da torcida é percussionista também lá. Pô, o velho homem vai estar dentro de mim ali, né? Mas sai da igreja. Sai da igreja. Eu estou correndo daquilo que me fez mal a vida toda. Eu chego lá, na época do carnaval, perto do carnaval, o povo está lá já querendo me introduzir no bloco da igreja. Irmão, nós não precisamos disso para evangelizar ninguém. Não precisamos. Nós estamos batendo palma para o maluco dançar, irmão. Literalmente. Nós estamos batendo palma para o maluco dançar. E mais do que nunca, pode parecer clichê, mas mais do que nunca Jesus está voltando. Deus. E o que ele requer de nós? A Bíblia está aqui, irmão. Explicada, explícita. Quem dificulta, quem enrola somos nós. Somos nós que dificultamos o entendimento dela. Nós queremos transformar ela com o nosso bel prazer. Nós queremos achar brecha, igual os homossexuais fizeram a Bíblia deles. Arrancaram o versículo onde entra aqui, onde diz que os homossexuais não entram no reino dos céus, eles arrancaram fora. Eles vão transformar a Bíblia por seu bel prazer.
Nós estamos vendo dias aí, irmão. Dias de dificuldade, dias de engano. E nós temos que entender que a própria Bíblia já alertou. Se possível, o inimigo enganaria os escolhidos. E aí, a necessidade de nós escolhermos um lado seriamente, sem brincadeira, tá numa necessidade muito grande. Nós temos que parar de meninice, de fazer só o que eu quero. Eu só obedeço a Bíblia naquilo que eu quero. Eu só faço a Bíblia naquilo que eu quero. Eu nunca vi Deus chamar ninguém para fazer o que quer. Nunca vi. Na Bíblia eu nunca vi. Eu moro em Bom Sucesso. Pastor, quem é em Rocha Miranda? Vou fazer 10 anos em Rocha Miranda. Morando em Bom Sucesso. Por que eu estou aqui? Porque Deus me colocou aqui. O Alisson parece que mora do lado da igreja. O obreiro, ele vem de Magé para cá todo culto, uma viagem. É verdade. E não falta um culto, de Magé para cá todo culto. Aleluia. Só o que Deus já fez na vida desse rapaz e da família dele, só a esposa dele, comprovado com laudo, já foi curado de 3 cânceres. Aleluia. Esposa dele, novinha, já foi curada aqui na igreja, sem precisar passar por cirurgia nenhuma. Tinha um tal de endometriose, não podia engravidar. Deus me dava ela grávida. Eu falei, Deus me dá você grávida. Eu falei, pastor, não posso engravidar não. A médica disse que eu não posso engravidar mais, porque eu tenho endometriose. Eu falei assim, olha só, a Bíblia fala que a diferença de um profeta, a gente sabe quando o profeta é de Deus, porque Deus fala e as coisas acontecem. E glória a Deus que Deus falou para mim que nada que seria comigo como foi com Samuel, que tudo que eu falasse ele cumpriria. Não tem uma coisa que eu falei daqui de dentro que não se cumpriu. E eu falei para ela, se Deus fala pela minha boca, eu quero ver tu não engravidar. Passou um pouquinho de tempo, ela engravidou. Tá o Benjamin tacando fogo em tudo. Tacando fogo. Aí a médica queria internar ela. Eu falei, não deixa internar. Ela quer saber como é que entrou uma criança aqui dentro. Eu falei, manda ela perguntar para Deus, né? Manda ela perguntar para Deus. Se tentar entender Deus, fica maluco. Se tentar entender Deus, fica doido. A gente não tem que tentar entender Deus. A gente tem que aceitar e obedecer. Por quê? Porque no momento que você precisar, Ele vai estar do teu lado. Aleluia. Ele vai estar do teu lado. Vai estar do teu lado para te dar livramento. Vai estar do teu lado para te dar saúde. Vai estar do teu lado para te dar a porta aberta. Vai estar do teu lado para fazer aquilo que você precisa que Ele faça. Quando o negócio apertar, quando a angústia chegar, clama! Aleluia. Porque Ele está pronto para ouvir o nosso clamor e nos dar vitória. Glória a Deus. Se coloque em pé em nome dele.